Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Elvis Milde da Silva, iniciando mais um conteúdo super importante. Nós falamos na última aula sobre complemento verbal e hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Concordância verbal, um conteúdo importantíssimo que cai em concursos, Enem, vestibulares, e é importante também a gente saber para falar de um jeito mais polido, escrever de um jeito mais correto a língua portuguesa. Vamos lá então? O professor vai compartilhar com vocês uma tela e vamos estudar este conteúdo tão importante. Muito bem. Concordância verbal. E o que é concordância verbal? Muito bem. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo da oração. Então, se te perguntarem alguma vez o que é concordância verbal, é a relação harmônica entre o sujeito da frase, ou seja, a pessoa, e o verbo. Quando os dois têm uma concordância, quando os dois têm uma harmonia, então, entre o sujeito e o verbo, nós chamamos de concordância verbal. Muito simples, muito tranquilo. Alguns exemplos para nós observarmos aqui. Por exemplo, 3 frases em que os sujeitos concordam com os verbos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Eu, o sujeito, adoro o verbo. Os dois estão concordando. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Elas, o sujeito, adoram o verbo. Os dois estão concordando. Cristina e Eva entraram no hospital. Cristina e Eva, sujeitos, entraram o verbo, estão concordando. Essa é a regra geral, quando o sujeito concorda com o verbo, de forma harmônica. Porém, como em tudo na língua portuguesa, nós temos algumas regrinhas especiais importantes e que precisam ser memorizadas para que o conteúdo seja desenvolvido. Vamos às regras especiais, então? Vamos lá. Primeiro, regras para o sujeito simples. O que é sujeito simples? Quando nós temos somente um. Sujeito simples, temos um. Sujeito composto, 2 ou mais sujeitos. Então, para o sujeito simples, quando nós temos o sujeito coletivo, o que é o sujeito coletivo? Quando ele aborda mais de uma pessoa. Esse é o sujeito coletivo. Nesta situação, o verbo fica sempre no singular. Exemplo: a multidão ultrapassou o limite. A multidão, sujeito coletivo, multidão, mais de uma pessoa. A multidão ultrapassou, está no singular. Então, com sujeito coletivo, o verbo fica no singular. Ok. Agora, por outro lado, se o coletivo estiver especificado, se eu especificar o sujeito coletivo, o verbo pode ser tanto no singular quanto no plural. Exemplo: a multidão de fãs. Eu especifiquei. Aqui em cima é só multidão. Aqui eu especifiquei multidão de fãs. Ultrapassou. A multidão de fãs ultrapassaram. Então, pode ser tanto no singular quanto no plural. Então, sempre lembrar disso. Quando tem o sujeito coletivo, vai ser o verbo no singular. Quando eu tenho o sujeito coletivo especificado, ele pode ser tanto no singular quanto no plural. Ok? Próximo. Com coletivos partitivos. O que é isso? Coletivo partitivo é aquele coletivo que indica uma parte de alguma coisa. Nós já vamos ver aqui.
O verbo pode ser usado tanto no singular ou no plural em coletivos partitivos. Exemplo de coletivo partitivo: a maioria de, a maior parte de, grande número de. Coletivo partitivo, ou seja, mais pessoas, mas uma parte delas, né? A maioria de, a maior parte de, o grande número de. Com esses, pode ser no singular ou no plural. Exemplo: grande número dos presentes se retirou. Aqui nós temos um coletivo partitivo, eu utilizei no singular. Grande número dos presentes se retiraram. Também tem um coletivo partitivo e utilizei no plural. Pode ser utilizado tanto no singular quanto no plural com coletivos partitivos. Ok? Continuando. Agora, com as expressões mais de, menos de e cerca de, o que acontece aqui? Nestes casos, o verbo ele precisa concordar com o numeral. Então, sempre lembrar, mais de, menos de, cerca de, o verbo vai concordar com o numeral da oração. Vamos ver um exemplo. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Então, o mais de e o numeral é uma. Então, uma concordou com o quis. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Mais de é a expressão, duas é o numeral e o verbo concordou, né? Duas concordou com chegaram, os dois estão no plural. Então, sempre lembrar disso. Com mais de, menos de e cerca de, o verbo ele vai concordar com o numeral. Então, o numeral na primeira frase é uma, o verbo ficou no singular. O numeral da segunda frase é duas, o verbo ficou no plural. Ok? Agora, com nomes próprios. E o que são nomes próprios? Nomes de pessoas, de lugares, de cidades, de países, enfim. São nomes próprios. Com os nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. E o que são artigos? O, a, os, as. Um, uma, uns, umas. Tem os artigos definidos e os artigos indefinidos. Então, com a presença de artigo, que vai definir com os nomes próprios se vai ser no singular ou vai ser no plural. Exemplo: os Estados Unidos influenciaram o mundo. Os, nós temos o artigo. Esse artigo aqui, ele está no plural. Então, o verbo vai estar no plural também. Na segunda frase, nós não temos artigo antes de Estados Unidos. Não tem nada aqui na frente. Então, somente Estados Unidos, daí ele vai ficar no singular. Influencia o mundo. Então, sempre pensar com nomes próprios. Veja se na frente do nome próprio tem algum artigo. O, a, os, as, um, uma, uns, umas. Isso vai delimitar se o verbo ele vai vir no singular ou ele vai vir no plural. Ok? Importante, e a última dica de hoje é com o pronome relativo que. Pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Então, aqui nós temos o que, aqui também e aqui também. Quem que é o antecedente do pronome que? Eu, tu e ele. Então, sempre o verbo, que é fui, foste e foi, vai concordar com o termo que está na frente do pronome relativo que. Então, eu concordou com fui, tu concordou com foste e ele concordou com foi. Então, sempre pensa isso. Temos o que, tenho que olhar na frente, quem está na frente, e o termo que está na frente vai concordar com o verbo. Ok, pessoal? Essa é a primeira parte da concordância verbal. Tem muitas outras regras que nós vamos trabalhando nos próximos vídeos. Como que você aprende isso aqui de forma satisfatória? Treinando, visualizando, escutando esse vídeo mais de uma vez. Assim a gente vai memorizando e vai decorando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.